o que acontece? A pessoa que decide pela pré-iniciação, ela dá um passo consciente em que ela diz para si e para o Supremo, que é a origem, o idealizador de todo esse processo. E a mensagem é a seguinte: eu entendi. E agora é comigo. Já não está mais nas suas mãos o meu destino, está nas minhas. Isso é um desafio interessante do ponto de vista de Deus, é um prazer ouvir isso. É como um filhinho dizer: pode deixar, papai, que eu mesmo faço. Não, mamãe, pode deixar, eu sei fazer, eu mesmo faço. Não, mas é muita coisa para você. Não é muita coisa. Você está querendo dizer que eu sou só uma criança? É. Isso encanta adultos, tá? Não é pretensão. É simplesmente crianças sendo crianças. É simplesmente alma sendo alma, dizendo: tá bom, eu vou por mim mesmo. Então, os adultos que estão contentes dizem: sim, filhinha, vá, faz, e fica por trás, cuidando para que nada dê errado. É assim que funciona, tá? Então, parabéns, tá bom, querida, mais uma vez. Seja bem-vinda, né, à nossa família, tá bom? A próxima etapa agora é você ajudar a cuidar das outras filhinhas. Porque pré-iniciação significa que você aceitou sobre si a responsabilidade de cuidar das demais. Significa que você é madurinha, significa que você já está numa maturidade. Então, as outras que estão ao seu redor são suas filhinhas a partir de agora. Por isso que Jesus disse, né, para o apóstolo João: João, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o seu filho. Cuidem-se, como eu vocês, com amor de mãe. Então é assim o mestre. A gente tem que simplesmente, né, aplicar o princípio para ver o que vai dar. Normalmente dá certo. Tem dado certo. Então vamos aplicar aquilo que está dando certo. Por falar em dar certo, o que vocês acharam do vídeo de abertura que a gente vai utilizar para os próximos 12 dias? Hoje não contou. Hoje foi apenas a introdução. A partir de amanhã eu conto. E olha só, aqueles que são voluntários que fazem a luz do parto, que são sacerdotisas, enfim, que de alguma forma se envolveram conscientemente com esse seva, que é nutrir e cuidar dos demais. Eu tenho aqui comigo na minha mesa, eu tenho esse equipamento aqui, olha. Tá? Deixa eu ver. Ok? Esse equipamento aqui, ele é uma bússola, tá bom? É como se ele fosse o painel de um computador, né? Ele é, na verdade. Então, o que acontece? Os voluntários que prestam seva aos demais, esse outro equipamento aqui, tá? Ele é uma chavezinha, na verdade é um transistor, tá? Ele está configurado com o Dhamma sagrado de Mayapur, e ele é o equivalente de uma expansão do coração de Vishnu. E o coração do Senhor Supremo está nas minhas mãos. Isso é uma metáfora, evidentemente, né? Está no coração. Isso daqui é uma manifestação tridimensional, tangível, do coração de Vishnu, tá? Então, o que eu faço? Eu sei quais são as sacerdotisas e qual é a série de cada uma de vocês, tá? Então, quando a sacerdotisa está em atividade, eu coloco o coração de Vishnu no signo onde está o planeta que representa você no mapa, tá? Então, eu coloco você no coração de Vishnu. Então, uma vez que você faz essa simbiose, mesmo que você não perceba, é por isso que às vezes você tem êxtases momentâneos, às vezes você chora, você se emociona. É porque você faz a simbiose com o coração de Vishnu e você se alimenta disso. E ele é maternal. Então você se sente no colo da mãe. E aí dá vontade de chorar de saudades. É assim. Então, aqueles que, assim, gostariam de ter essas experiências mais internas no processo de Bhakti, devem adiantarem-se para serem voluntários e servir aos demais. Cuidar, nutrir, maternar, cuidar dos demais. Entende? Certa vez,
os amigos de Jesus, eu uso muito as indicações de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei algumas vezes aqui, a minha mãe desejou um filho padre. E eu sou esse filho, desejado dela, que ela projetou, e esse vai ser padre. Quando eu nasci com as orelhinhas grandes, ela falou, esse é o padre que eu pedi. Quando ela queria um filho homem, que fosse padre, ela era muito católica. E como ela me identificou como padre, pelas orelhas, ela falou, esse é o padre. Eu pedi um que eu pudesse reconhecer como padre, aí era eu. Ela me treinou desde pequenininho para ser o padre. Eu estudei no colégio, no seminário, por 1 ano e meio, o coroinha. Eu era assistente dela nas aulas de crisma e tudo. Aí eu conhecia todas as histórias, ela ficava conversando comigo, contando as histórias de Jesus. E eu vi muitas coisas interessantes acontecendo ao redor da minha mãe, que não tem como evitar de indicar que aquilo eram fenômenos paranormais. Então, eu cresci com essa intenção de ser um sacerdote. Só que o problema é que, em algum momento, os padres eles tinham dificuldades de dar respostas mais completas para minha exigência intelectual, porque eu tenho uma falha em mim que eu acredito nas pessoas. Se você diz para mim que você está dedicado ao mantra, eu acredito. Eu sou assim, eu acredito realmente. E eu aposto nisso. E eu vou nessa direção. Falta a mim um filtro de desconfiança. Mas eu estou aprendendo a ficar um pouco mais atento, que eu sou muito assim, inocente nesse sentido, meio... Eu acredito nas pessoas. E quando as histórias, eu acreditava em tudo. Eu queria entender os detalhes que justificassem as histórias. E, em algum momento, eles falaram, olha, meu filho, você vai ter que procurar sozinho. Porque essas respostas que você quer, você vai ter que aprender sozinho. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. E aí comecei a mexer em todos os assuntos, filosofia, todas as direções. E nesse campo eu encontrei uma série de pessoas confusas. Os filósofos normalmente se envolviam com bebidas e morriam de depressão. Os pensadores, os teólogos, eles não gostavam de utilizar muito a filosofia, a ciência. E eu era interessado nos assuntos de ciência, então gerou um conflito. E aquela história. Então fui migrando até que finalmente eu me encontrei, né, na consciência de Krishna, com os textos védicos, e aí sim eu me tornei um sacerdote. Enfim. Mas tá vendo só o que dá ficar falando muito, fazendo muita propaganda de si mesmo? Na verdade, não estou fazendo propaganda, eu estou contando essa história porque eu estou contextualizando alguma coisa que eu me perdi aqui. Em algum ponto eu me perdi. Por que eu estou falando isso? Em acreditar das pessoas. Sim, em acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas se elas me dizem e eu acredito nelas. Mas eu não me lembro qual é a relação que eu estava fazendo. Eu me perdi. Eu estava falando do coração de Vishnu. Ser um voluntário. Coração de Vishnu. Você estava falando sobre a conexão com o coração de Vishnu. Logo no início, o coração de Vishnu, que você coloca a pedrinha na sacerdotisa, que presta serviço voluntário. Então, por esse serviço voluntário, né, que você começou a discorrer sobre a sua trajetória aí com sua mamãe. Né? Isso. Bom, então, o ato de servir, porque assim, eu estava falando, na verdade, comecei lá com Jesus. Por que eu falo muito de Jesus? Aí eu vou contar a história do porquê, a minha origem. Eu sou um projeto de padre, que em algum momento desviou, eu sou um padre desviado que nunca deixou de ser padre, de certa forma. Eu tenho até hóstia aqui comigo. Tem um amigo meu que é padre, que me dá hóstias. Tem aqui comigo. Me dá não, né? Ele faz uma terapiazinha sobre as hóstias,
E eu expliquei para ele que eu não posso tomar a hóstia na igreja, mas eu prometi para minha mãe que eu tomaria, e ele é meu amigo, então ele está fazendo, do ponto de vista dele, só para minha mãe se acalmar e para agradá-la também. Então, de vez em quando, eu vou lá e converso com ele, e ele tecnicamente entende isso como uma confissão, e a gente bate um papo bem gostoso, que ele também é um teólogo. Então, ele me oferece, e eu trago para casa e tomo em casa. E assim, quando eu penso na minha mãe, não estou enganando ela, não estou trapaceando ela, então ela se acalma lá. Só que aí eu tenho que fazer um caminhozinho, né, meio brasileiro aí para poder conciliar as coisas. Bom, mas então é por isso que eu menciono muito Jesus, tá? Aí o que acontece? Em um determinado momento, Jesus estava sentado, olhando para o rio e simplesmente relaxando. Ele estava lá tranquilo, né? Porque às vezes Jesus não estava meditando, pensando em grandes questões da humanidade, ele estava só curtindo a paisagem. E ele estava lá naquele momento e chegaram os apóstolos, já tinham ouvido falar que ele estava de saída, né? Ele, olha, gente, não é que vai me ter para sempre. Então, aproveita o mais rápido as informações, porque eu estou de saída. Ah, não, mas tal, você não pode ir, você tem que ficar. Pois é, mas o que acontece é que a semente, ela tem que ser lançada fora. Se a semente não for lançada fora, ela apodrece na mão. Então a semente tem que ser jogada na terra para que ela germine. Assim, eu também serei lançado. E eu germinarei. Depois, eles ficaram com essa teoria de separação e se reuniram os amigos apóstolos de Jesus para discutir quem seria o sucessor. Ah, mas então, se ele é o filho de Deus, então ele está lá junto com ele e tal, e agora nós vamos ficar aqui com a responsabilidade da missão. E como é que vai ser? Quem vai ser o próximo? Daí começaram a discutir entre eles quem seria, entre eles, o maior de todos. Quem conhece essa parte da história? Tula-se. Cíntia? Talvez o Lincoln? Assim, a fundo, não estou lembrando agora, mas, assim, já ouvi essa história. Quem seria o sucessor de Jesus nesse caso? Não conheço também essa história, Devananda. Muito bem. Quem quiser checar para ver se eu estou enganando vocês, enrolando vocês, é só olhar. Está lá escrito isso daí, tá? É que, claro, eu estou contextualizando, né, como um bate-papo, mas ele está bem descrito lá. E que evangelho mesmo, Prabhu? Olha, você sabe quando uma pessoa se sente, assim, apertada, sem ter sido abraçada? Você já passou por essa experiência? Já. É assim que eu estou me sentindo agora. Fui apertado sem ter sido abraçado. Eu não sei responder essa pergunta aí. Tá certo. Eu não sei. Tem que Depois eu dou procurar uma lá. olhada. Eu não sei. Realmente, a referência, aí eu não sei. Tá, Isso não é para gramáticos, eruditos, né, na Bíblia. certo. Não sou. Eu só sou um estudante. Então, eles chegaram em Jesus e disseram, mas então, mestre, então como é que vai ficar essa história agora? Porque, veja bem, nós queremos saber a consequência da sua saída. Quem é que vai administrar essa família toda que se criou aí? Quem é o maior entre nós? Jesus olhou, riu, né? Disse, então vocês querem saber quem é o maior entre vocês. Que bom, parabéns, quer dizer que vocês estão querendo assumir responsabilidade, isso é muito bom. Agora, prestem atenção, o maior dentre vocês será aquele que se considerar o servo de todos os demais. Porque os menores serão os maiores no reino dos céus. Aquele que for o servo de todos os demais será entendido como o maior de todos no reino de Deus, no reino do meu Pai. Será glorificado como o maior de todos. Porém, aqui deve assumir a função de o menor de todos. Então, para ilustrar essa afirmação de Jesus, nós, de vez em quando, utilizamos essa metáfora. Porque o oceano é o maior dos copos d'água.
Por que o oceano é o maior dos corpos d'água? Kátia, você consegue responder isso? É porque ele tá abaixo de todos, né? Dos rios, dos lagos. Então, ele está na humildade, recebendo todo mundo. Exatamente. O oceano é o maior dos corpos d'água porque ele fica um pouquinho abaixo de todos os rios, até dos pequenos filetes de água. Ele não rejeita ninguém, ele aceita todos. E ele recebe todos. Então, aquele que se coloca um pouquinho abaixo de todos, recebe de todos. E quando a gente está aqui, por exemplo, né, nessa posição em que eu estou, por exemplo, como é um paradoxo, né? Como é que você fala que tem que estar um pouquinho abaixo de todos se você está se colocando na posição de instruir os demais? Como assim? Como é que fica isso? Você está assumindo a responsabilidade de ser o orientador, o mestre, aquele que aponta o caminho, aquele que assume para si a responsabilidade de responder as perguntas, de dar uma definição de realidade. Você que está aí, às vezes, até dá bronca nos demais, chama atenção. Como assim você vai fazer? E como que Jesus era o maior de todos, se ele dizia, certa vez, aí uma outra história, os apóstolos, Jesus perguntou a eles, estavam reunidos e Jesus perguntou, olha, o que eles dizem que eu sou? O que o pessoal, o que as pessoas na cidade dizem quem eu sou? Ah, você é o filho de Davi. Você é tal. E Jesus disse, está aqui entre vocês aquele que é maior do que Davi, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior de todos. O próprio Jesus afirmou isso. Eu sou o filho de Deus. Então, como é que pode uma afirmação dessa ser coerente com a afirmação de que deve-se ser o menor de todos para ser o maior no reino de Deus? Parece uma contradição. Os ateus, inclusive, usam esses argumentos para demonstrar possíveis contradições nas falas de Jesus. Porém, o que acontece? Quando uma pessoa, seja um descendente ou uma ascendente, assume essa posição, a posição do mestre, o que é a posição do mestre? É autêntico, o mestre é autêntico. É a posição de uma mãe. É a posição da mãe. É a posição de um pai maternal, é a posição de uma mãe. O que uma mãe faz numa casa? Gente, a mãe é a serva de todos. O pai é o servo dos filhos. O pai trabalha para qual função? Para deixar tudo para os filhos. A mãe trabalha o dia inteiro na cozinha, limpando para quê? Para que os filhos fiquem confortáveis. Quem é o servo de todos? São os pais. Os pais estão servindo à humanidade, porque você cria filhos para a humanidade. Então, os pais são os servos, na verdade. Então, assumir a posição de mestre é assumir a posição de pais, a posição de mães. E qual é essa função? Servir para que todos os outros fiquem bem confortáveis, bem alimentados, nutridos. Isso é servir. Aqueles que querem ser mestres para serem adorados estão vivendo uma ilusão. Não entenderam a função. São canistas, ou seja, são neófitos, são primários. Por isso, esse ato de servir aos demais é um exercício que tem que ser feito. E aqueles que o fazem são beneficiados, porque faz parte do curso, é a fase mais evoluída do curso. Experimenta êxtase, experimenta amor, experimenta realização, experimenta segurança, experimenta paz. Tudo isso faz parte dos frutos do esforço do ato de servir. Entende? Bom? Então é isso. Olha, ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro, literalmente, o dia inteiro, produzindo esse vídeo de 7 minutos aqui para o prazer de vocês, para o conforto, para a felicidade, para a cultura, para a evolução. Isso tudo foi um ato que eu fiz, tudo bem, que eu queria que
vocês ficassem felizes, e eu também fiquei muito feliz por mim mesmo, por saber que eu fui capaz de fazer uma coisa bonita como essa, apesar de que tem algumas falhazinhas, mas eu amei o resultado final. Eu não sei vocês, o que vocês acharam do vídeo de apresentação? Quem gostou? Eu amei, muito lindo. Então, Gratidão. a gente vai, nós vamos estudar esse vídeo. Na verdade, o vídeo em si, ele é, na verdade, um texto. E nós vamos estudar esse texto para valorizar a nossa ação em estado de evolução. Vocês vão ver como é funcional isso daí, tá? Não é apenas arte plástico, artístico. A ópera utilizada no vídeo chama-se Carmina Burana. Ela tem 1 hora de duração, na verdade, a ópera. Eu peguei uma partezinha dela. É linda. Você colocar lá no YouTube Carmina Burana, tem várias, né, apresentação delas. Bom, tem algumas pessoas que querem falar e levantaram a mão. Tem alguns recados também, né? Deixa eu ler aqui os recados, então. Bom, tem uma mensagem aqui. Caminho. Peraí. Mensagem, ok, mensagem. Caminho, quem era o caminho? Quem era o maior entre eles? A pretensão do coração humano, levado pelo orgulho, pela soberba, pelos sentimentos de grandeza, é prevalecer-se sobre os outros. Não era muito o caso dos discípulos de Jesus, não. Eles só estavam realmente, uma das principais preocupações deles, realmente era como é que eles iam cuidar de todo aquele pessoal, porque Jesus fazia milagres. De pão virava não sei o quê, 5.000 pessoas comiam. Eles não sabiam fazer isso. Eles ficaram assim, como é que vai ser isso daí? Como é que vai ficar essa história toda? Esse povo todo vindo até nós querendo milagres, a gente não sabe fazer esses truques, essas magias aí. Quem que vai cuidar? Na verdade, eles estavam pensando, quem é que vai cuidar? Para quem que a gente vai passar a responsabilidade? Uma das preocupações não era ser o maior. Jesus usou essa situação para orientá-los, mas eles tinham um receio. Quem que vai cuidar da família depois? Né? Então, eles estavam querendo encontrar já um sucessor, para meio que, tipo, né, não assumir a responsabilidade, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Então, tinha esse aspecto também, tá? Não vamos ser tão críticos em relação aos rapazes, porque eles eram apenas seres humanos sinceros e tentando ser sérios. Então, quer dizer, né, faz parte. Depois, as pessoas estão discutindo cargos. Olha, disputando cargos. Nossa, nunca ouvi falar nisso daí, não. Isso aí, para mim, isso daí eu acho que sabe, é exagero da parte de quem escreveu. Importâncias, e essas disputas vêm nas conversas. Tá aí. Nas falas. Muito bem. Nas trocas de acusações que há nas redes sociais e em todos os lados, em todos os cantos, acima, abaixo, em todas as... Realmente a situação está grave. É gente querendo saber mais, querendo ter toda a razão, todo o conhecimento, e achando que sabe mais do que todo mundo. Nossa, eu acho que essa pessoa aqui teve uma experiência recente meio chocante aí, viu? Ou então ela, né, tá certo, mas é por aí mesmo, tem esse lado aí inevitável, né? E a Vânia Borges disse que o vídeo ficou lindo, o Lincoln disse que os vídeos estão cada vez mais lindos, e tal, tá ótimo, e aí tá todo mundo, né, assim, dando, né, os seus parabéns aí pelo vídeo, que o vídeo agora é nosso, né? Então, a gente vai... Você quer falar alguma coisa, Tula? Eu quero soltar o vídeo mais uma vez para a gente poder finalizar, né? Tem a Márcia Regina. Quem é o maior entre os menores está em Lucas 9:46. Eu coloquei aí para você. No chat? Na conversa. 46:50. Aí surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse: Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aqueles que me ouviram. Para aqueles que, entre todos vós, for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome,
mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Aí Jesus respondeu, não o proíbas, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Hare Krishna. Muito bem. Hare Krishna. Obrigado pelo momento cultural, espiritual aí. Tá aí, tá? Mas não é exatamente essa passagem, não, eu acho, viu? Porque ele menciona que quem se fará o menor dentre vós será o maior no reino de Deus. Porque as passagens são assim, os apóstolos, eles repetiam colocações de Jesus em diferentes situações, a mesma, então tinha uma pequena variaçãozinha de um para o outro. Mas a ideia é essa daí, né? Bom, a Márcia Regina, você gostaria de comentar alguma coisa, Márcia? Então, eu senti assim como se a gente estivesse se preparando numa gestação para ser um futuro ser. Como é que é? Sim, naquela fertilização do ovo, aquele caminhar. Senti assim, a gente dando valor a essa atual vida e se preparando para uma situação mais feliz no futuro. Isso me veio assim no coração. É isso. É isso mesmo, é assim que eu me sinto também. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente poder, então... Muito bem. Então, pessoal, olha só. Vamos assistir ao vídeo, tá? E, sabe? E assim a gente se despede, né? Para amanhã. Isso aqui é um bate-papo mesmo, não tem pressão. Todos que estão aqui